Reencarnação é uma lei divina para a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência na Terra, damos um passo adiante na senda do progresso. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Através da reencarnação, crescemos intelectual e moralmente ao longo da evolução, até não termos mais necessidade da vida corporal. A reencarnação sem mistérios, 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 3 a 12 de setembro de 2021 na internet. Assista pelo Espiritismo Play e pela UEVC TV. Sejam bem-vindos à 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Bom dia,
É já com muitas saudades, mas imensa alegria pelo dever cumprido e pelas lições maravilhosas recebidas e que iremos ainda receber neste dia, que iniciamos a nossa atividade de encerramento da 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, com a participação do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Neste momento, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade maravilhosa de divulgar as informações esclarecedoras e consoladoras da doutrina espírita, rogando a sua misericórdia para todos nós. Que o Senhor da vida nos fortaleça e ampare na nossa caminhada evolutiva em direção à paz e à felicidade. Nossa gratidão ao Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, e aos benfeitores espirituais que nos sustentam em nome do Senhor. Nós vamos convidar agora o nosso irmão Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, que irá nos deixar sua mensagem e fazer a nossa prece de abertura. Senhoras, senhores, irmãos de Ideal Espírita, cumprimento a todos que nos assistem pelos canais da web com voto de paz. Estamos nos instantes finais da 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, que ao longo desses dias levou pelas ondas da internet reflexões sobre o tema A Reencarnação desvenda todos os mistérios. Somente a pluralidade das existências faz-nos compreender a vida como realmente ela se apresenta. E, principalmente, auxilia-nos a entender a justiça divina que dá a cada um, segundo as suas obras. Que as bênçãos do alto permaneçam nos envolvendo e que as reflexões dessa semana sobre a reencarnação possam sedimentar a compreensão da existência e despertar em nós o júbilo pela vida, esta dádiva divina que o Pai, misericordioso e bom, concede ao espírito imortal. Convido, assim, a colocarmos nossos pensamentos e os nossos sentimentos em sintonia com o laço divino que nos prende de forma indestrutível ao Criador. Neste instante em que iniciamos os trabalhos desta manhã, elevemos então os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, louvando a oportunidade que concede a todas as criaturas, para podermos, através das existências, já que nos concedeste uma única vida, porque criados somos imortais. A nossa gratidão, Senhor, por deixar chegar até nós o exemplo mais perfeito, o guia e modelo da humanidade, o Mestre amado Jesus, a quem desejamos estar juntos. E nesta oportunidade, assim ele nos ensinou. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, a minha presença se faz. Queremos estar contigo, Jesus. E nesta manhã, rogamos que a tua assistência permaneça, fortalecendo a todos nós que aqui estamos dispostos a ouvir a mensagem desta manhã, como aconteceu ao longo da semana. Mas rogando para que o nosso querido Divaldo traga nas suas reflexões as mensagens luminíferas do teu Evangelho e também as reflexões sobre a pluralidade das existências. Que possamos, imersos nessa psicosfera, com a presença do Mestre querido que se faz através dos seus mensageiros, podermos apreciar
o que nos resta neste dia, para podermos levar conosco a lembrança de uma semana jubilosa, um mês aonde se valoriza a vida, onde a humanidade, em especial o nosso país, dedica ao mês de setembro à vida, para que nós possamos, assim, cada vez mais valorizá-la, entendendo de que a existência é a oportunidade, Senhor, que nos concede para o nosso crescimento intelecto e moral. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada ao nosso querido Godinho pela participação. E nós agradecemos também à TV Mansão do Caminho por sua gentileza e boa vontade nesta parceria para a transmissão do nosso evento, bem como para a transmissão das nossas lives semanais. Nós agradecemos à sua diretoria e ao nosso querido irmão Joseval Carneiro Júnior por seu trabalho incansável. Agradecemos também à Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e à Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, que tradicionalmente transmitem o nosso evento, que também pode ser acompanhado pelo nosso canal, o EVC TV. Convidamos vocês também para visitarem a nossa livraria online e aproveitarem o último dia de descontos durante a nossa 68ª Semana Espírita. O endereço é www.livraria.uevc.org.br. Os pedidos que forem feitos da faixa do CEP 45.000 a 46.000, de Vitória da Conquista e entorno, além da opção de entrega via frete convencional, poderão também ser retirados presencialmente na sede da UEVC de forma gratuita. E nós vamos encerrar as nossas apresentações musicais com a belíssima música Maria Bela, com que abrimos o nosso evento. Essa canção é de autoria do maestro João Omar, que será interpretada por ele mesmo. Vamos convidar João Omar, que é o maestro responsável pela Orquestra Infanto-Juvenil do Núcleo Territorial Neo-Gibá, de Vitória da Conquista.
Nós agradecemos ao maestro João Omar mais uma vez por sua belíssima participação em nossa Semana Espírita. E neste momento, com votos de muita paz e muito felizes por sua recuperação, que está indo muito bem, nós convidamos o nosso querido amigo e irmão, Divaldo Pereira Franco, apóstolo do Espiritismo, cidadão global e embaixador da paz no mundo, nosso pássaro que canta, como dizia Chico Xavier, para sua palestra A Mensagem do Evangelho e a Reencarnação, que marcará o encerramento da nossa 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Divaldo esteve conosco pela primeira vez na segunda Semana Espírita, em 1955. A palavra é sua, Divaldo. Deus o abençoe. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, caros internautas masculinos e femininos, e membros da Semana Espírita de Vitória da Conquista, no seu último dia, após uma jornada triunfante. Esteja conosco a paz do Senhor. Era abril em Paris. A primavera estava soprando de um para o outro lado. Mesmo sob as águas do Sena, o perfume das rosas dos jardins laterais fazia diminuir os odores desagradáveis que era trazido pelas águas. Era festa em toda parte. A Universidade de La Salpêtrière, nos arredores, à margem esquerda do rio, estava num dos seus grandes momentos de triunfo. O apoio que havia sido dado por Luís XV e mais tarde pelo seu neto, Luís XIV, mais tarde pelo seu neto Luís XVI, havia feito que essas contribuições tornassem a nobre Salpêtrière uma das maiores universidades da época. Naquele instante, Paris e Nancy lutavam pela conquista da fisiologia, da psicologia, do ser integral. Este ser humano, o mistério do cérebro, essa massa branco, cinzenta, esses lobos, essas voltas misteriosas guardavam segredos até então não penetrados. Fazia pouco tempo, um jovem estudioso conseguiu penetrar na área muito delicada, na terceira circunvolução frontal esquerda, e detectou a palavra. A contribuição notável deste antropologista marcou, em 1862, uma era nova pelas experiências realizadas com o psicopata, que era cognominado Taine, porque ele tinha um aparelho fônico perfeito. No entanto, durante 21 anos, ele só conseguia dizer uma sílaba, por mais que intentasse. E quando morreu, vitimado por uma cirurgia de amputação de uma perna dominada pela gangrena, o médico olhou para aquele corpo e perguntou ao cérebro por quê. Podendo falar, o senhor Le Borgne diz apenas a sílaba Taine. Fez uma trepanação craniana, retirou o cérebro e ali a luz fria da noite, a chama, ele pôde perceber ligeira diferença entre um e o outro lado do cérebro, dividido pelo corpo caloso. No lado esquerdo havia uma pequena despigmentação.
E ele foi aprofundando com bisturi e encontrou naquela área um tumor. E disse: o homem não fala na garganta, ele fala aqui. Era o notável Paul Pierre Broca, a quem se deve o centro da palavra. Paris estava efervescente. Por volta de 1880, a Universidade de La Salpêtrière era um verdadeiro paraíso. Ali estavam as discussões notáveis entre os patologistas, os antropólogos, os fisiologistas e o eminente mestre, com as suas aulas às terças-feiras, atraindo o mundo médico europeu para poder ouvir as suas investigações. Tentava-se a hipnose. Freud passeara por ali também, mas fazia anos, 1791, um jovem médico havia sido nomeado reitor daquela universidade. Ele trazia na alma esta ansiedade jovem de conquistar o infinito e de interpretar os enigmas. Então, ele aceitou, mas com uma condição. E foi durante a primavera, aquela primavera inesquecível, em plena Revolução Francesa, que ele se adentrou acompanhado por um trabalhador braçal da universidade, que trazia umas ferramentas estranhas, e ele, com o canudo de papel pardo amarelado, agitava-se e atravessou as grandes salas da universidade, os pátios internos, até que lá no fundo, havia um pavilhão, o pavilhão dos doentes mentais. Aquele pavilhão era célebre, porque ali estavam os desenganados da medicina, especialmente os esquizofrênicos. A esquizofrenia, desde há muito, era malsinada. Chegava-se a dizer que era um castigo divino e que eram forças demoníacas, tese adotada pelos gregos, antes mesmo do pai da medicina. Eram as forças telúricas que dominavam o indivíduo e, mais tarde, no cristianismo, eram as forças espirituais, mas aquelas forças irrecuperáveis. Ali havia 53 pacientes internados. Internados é uma forma de dizer. Aprisionados, porque estavam todos eles em cubículos infectos, fechados a cadeado, sem a menor assistência, guardados por um servidor público, um guarda da comunidade parisiense. E o jovem médico entra com o trabalhador e pede ao guarda que abra as celas, que liberte, a partir daquele momento, os psicopatas. Ele era o reitor da universidade. E o guarda respondeu: doutor, se eu os libertar, eles me matarão. Odeiam-me. Sinta o odor pútrido aqui dentro desse ambiente infecto. Ninguém vem aqui somente para retirar cadáveres ou para trazer novos infelizes. Eu não me atrevo a libertá-los. Ele sorriu e disse: mas eu sou o reitor da universidade. Não tenho dúvida. Mas se ele me matar, eu perderei o direito que eu consegui com a Revolução. Eu hoje sou cidadão e perderei esse meu direito com a minha família. Então o jovem médico olhou para o trabalhador braçal e disse: por favor, corte aquela corrente. Uma corrente passava por todas as celas e era presa a uma chave mestra. Então o trabalhador disse: mas eu fui convidado, mas não sabia para quê. Eu também não me atrevo. Ouça-os, são loucos, doutor. Eu sei que são loucos, mas eu tenho certeza que entre eles, com o tempo, alguém se há de ter recuperado. Então aproximou-se do molho de chaves, tomou e, com vigor da sua juventude e idealismo, começou a atender
A primeira cela, a chave regia no cadeado enferrujado, e em breve a corrente caiu, a porta se abriu, e um paciente, com todo o aspecto da loucura, saiu emetado e ficou ali naquele corredor estreito, mal iluminado por uma claraboia, cujos vidros diretos a Paris estavam sujos. E foi abrindo outro. Então o guarda, com vergonha, correu ajudá-lo, e o operário serralheiro, e em breve, ali naquele corredor estreito, estavam os 53 prisioneiros da ignorância humana. Uns deliravam, outros gargalhavam, outros agrediam as nuvens. E ele, no terceiro degrau de entrada à porta, batia o canudo e olhava aquela gente. De repente, um homem deu um grito. Era um homem de idade. E se aproximou da claraboia. Ela estava muito suja, da poeira, das folhas. Estava defendida por 2 barrotes de ferro. O homem abriu braços e pernas, subiu a parede. Ele parecia que se ia evadir, mas era impossível. Então segurou-se, limpou com a mão um pouco, entrou um raio de sol e ele disse: "Oh, meu Deus, eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol." Soltou-se. E agora, quase rastejando, ele venceu os outros e chegou ao médico, abraçou-lhe as pernas. Olhou bem para o médico e disse-lhe: "Muito obrigado, doutor. Muito obrigado." O médico dobrou-se, ergueu pelas axilas, deu-lhe um abraço demorado e lhe disse: Sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza de que alguém se houvesse recuperado." Esse jovem médico chamava-se Felipe Pinel. Era o morrer do século XVIII, da ignorância, do crime, da barbárie, e o nascer do século XIX, cognominado século das luzes. Então Pinel abraçou este homem e, abrindo aquele volume de papel pardo amarelado, disse que está a autorização de todos os diretores. Porque quando eu propus libertar os pacientes, os meus colegas perguntaram: "E que farás com eles?" "Tratarei, irei tratá-los. E se eles não ficarem bons, que importa? Cumprirei o meu dever de médico, mas não os deixarei ao abandono." Felipe Pinel dava à psiquiatria o passo de uma notável doutrina, e a esquizofrenia, a esperança de cura, um dia, não importava quando. A partir dali, o grande psiquiatra inglês, que se encarregava do depósito imenso dos psicopatas na Torre de Londres, do Tamisa, abriu também as grades e libertou os esquizofrênicos. Em Roma, o Dr. Chiarucci, psiquiatra, libertou da fortaleza de Santo Ângelos os psicopatas, cujo crime maior era a ignorância da ciência. A psiquiatria deixa de ser uma doutrina amaldiçoada, e é aí que nós vemos o papel que vai desempenhar, no fim do século XIX, essa mesma universidade, quando Jean-Martin Charcot, o grande cientista, se dedica às experiências de penetrar na intimidade do cérebro para saber quem é o indivíduo. As suas pesquisas eram tão notáveis que no ano de 1885, abandonando Viena, Sigmund Freud, que estava tentando entender o porquê da histeria, rebelde, não aceitava as tradições. Seu amigo, o Dr. Breuer,
havia intentado vários métodos e como o colégio de psiquiatras judeus em Viena era muito pequeno, ele resolveu vir a Paris para as experiências com o Dr. Charcot. E a sua amizade pelo insigne mestre francês foi tão grande que Freud deu ao seu filho o nome do mestre, Jean, em homenagem. Mas era uma alma inquieta, e ao chegar a Paris, ele ficou fascinado com as experiências de hipnose em que o Dr. Charcot levava uma jovem histérica da Normandia a um estado de transe, e ela assumia personalidades diferentes, múltiplas personalidades. Chamava-se Alcina, era analfabeta, e por seu intermédio manifestavam-se todas aquelas induções hipnológicas que fossem apresentadas pelo Dr. Charcot. Numa dessas experiências, Freud perguntou: eu poderia hipnotizá-la? Sim, claro. Vou autorizá-la a atendê-lo. E houve um espetáculo fascinante, porque estava nesse momento o reitor da Universidade de Atenas, o Dr. Pallas. E então, quando ele viu a transformação daquela mulher, a face, os gestos, a mudança para uma atitude masculina, ele perguntou a Charcot: eu poderia evocar um dos médicos gregos através de Alcina? Sim, claro, pode. E ele então evocou um dos pais da medicina grega. Alcina tomou de comportamento diverso, olhou para todos eles e começou a falar em grego, naquele grandioso santuário da sabedoria. Todos ficaram admirados daquela mulher analfabeta em francês, que era a sua língua-mãe, dialogar com o Dr. Pallas, retificando o nome, modificando todos os acentos de um grego antigo, a ponto dele dizer: é impossível o que eu estou ouvindo. Como pode esta mulher falar uma língua grandiosa como a grega, mas o grego antigo? E depois de mais de 1 hora de conversa, com o espírito que se dizia ser o médico evocado, ela chegou ao quadro de giz e escreveu em grego a seguinte frase: a evolução da ciência se fará de tal forma que um dia se descobrirá um aparelho do sistema nervoso que explicará todas as incógnitas do pensamento da atualidade. E então firmou. Aquele momento foi impactante, porque Alcina voltou à sua posição de uma mulher histérica, desequilibrada. E Freud, fascinado, perguntou se ela lembrava de algo. Claro que não. E Freud disse: se nós pudéssemos fazer que estivesse despertado esse conhecimento que está no inconsciente dela, surgia no cérebro mais um pavilhão. O cérebro, que era considerado o tempo presente, tinha agora um depósito, o inconsciente, naquele momento chamado subconsciente, que guardava as lembranças próximas. E mais tarde, com as experiências de Carl Gustav Jung, de Alfredo Adler, se chegaria à conclusão de que este subconsciente era a superfície do inconsciente profundo, a ponto de Freud dizer: o inconsciente na criatura humana é tão grande como uma casca de nós sobre as águas do Oceano Pacífico. Então nós vivemos um mundo inconsciente e a consciência é o nada. Também Jung irá dizer mais tarde: quem quiser entender o nosso inconsciente individual e o inconsciente coletivo, veja um iceberg. Nós vemos no iceberg a ponta, são 5% do seu volume.
95% estão submersos. Assim é o nosso inconsciente. Nascia a compreensão desse depósito, que nós temos a herança que somente a reencarnação explica. Porque o conceito da hereditariedade é muito débil para guardar no espermatozoide, no óvulo, as lembranças de todas as gerações passadas desse inconsciente coletivo, no qual o Carl Gustavo Jung vai inserir a palavra arquétipo, herança de marcas antigas. Problemas de infância vão repercutir na minha idade adulta. Problemas do meu avô vão repercutir em mim. Por quê? Porque o meu avô vai reencarnar-se em mim. Como diz a Bíblia, eu sou muito severo no primeiro mandamento, diz Deus, que perdoo a todas as gerações e sou severo a partir da terceira geração. Então, filho não paga por pai, porque o filho não pode ser o mesmo espírito, mas neto paga pelo avô, porque o neto pode ser o avô reencarnado. Mas para aquele momento de lutas do inconsciente, das fantasias mentais e dos absurdos da libido que Freud introduziu, dizendo que tudo estava relacionado com as paixões humanas, e contou uma história das suas experiências. Eu hei de chegar ao momento em que vou arrancar do inconsciente as lembranças, sem a necessidade de imprimir a minha personalidade no sujeito. E narra que um dia ele recebeu uma jovem senhora que era portadora de uma dor no braço. O braço parecia-lhe anestesiado e doía fartamente. E ele tentou todas as técnicas, inclusive também esses estados de assumir os dramas, os pensamentos, mas até um dia que ele disse: senhora, não volte mais aqui. Eu não sei qual é a causa da imobilidade do seu braço. Ele disse: mas o senhor, não sei, estou sendo honesto com a senhora. Ela disse: então, eu vou ser honesta com o senhor. Há um segredo na minha vida que eu nunca tive coragem de contar a ninguém. Quando eu era garota, mais ou menos aos 12 anos, eu notei que meu pai me amava. Mas não era um amor de pai, era um amor diferente. E eu fiquei desesperada, porque notei que eu também amava meu pai. Mas não era o amor de uma filha para o pai, era o amor de uma mulher para o homem. E então, um dia em que nós estávamos a sós, meu pai se adiantou, buscou acariciar-me e falou-me do seu desejo para comigo. Eu, então, católica, sabendo que é um crime perante Deus, um ato desse, meu próprio pai, com expressões dessa natureza, me veio a ira e eu desejei esbordoar-lhe a cara. Me veio aquela cólera, mas eu não pude fazer. Porque se era pecado manter o relacionamento com meu pai, também era pecado golpeá-lo. E a partir de então, eu comecei a sentir uma dor no meu braço. Aí Freud abriu os olhos e disse: somatização. O drama que não pôde ser traduzido no gesto foi somatizado no inconsciente e ela está autopunindo-se. A castração da religião, dizendo que é pecado, está fazendo que ela ampute o braço. E se o seu braço, a sua mão, a sua língua, a sua voz são motivo de escândalo, arrancai-o, diz o Evangelho. Mas isso é simbólico. Como Jesus falou, examinai o espírito e não a letra. A letra mata, o espírito vivifica. Então eu percebi
que ela estava se culpando e estava punindo o braço, que seria o agente da perturbação. Então ele diz, mas como? Isso não é nada demais. Todo homem sente atração por toda mulher. E toda mulher sente atração por todo homem. É uma questão da ânima, essa porção feminina que todo homem tem, e do ânimos, essa porção masculina que todas as mulheres têm. Jung já havia interpretado esses arquétipos, a ânima e o ânimo, que explica também as manifestações homossexuais e outras. E então Freud começou a dizer, não é pecado, é uma imposição orgânica, é a libido para se expressar. Propõe o desejo, e esse desejo pode ser masculino, do pai para a filha, e concebeu a definição, que é um problema muito grave, e foi procurar na literatura grega, na tragédia, a figura da mãe apaixonada pelo filho, ou o filho apaixonado pela mãe, o complexo de Édipos, e da mãe pelo filho, ou do pai pela filha. Então nós vemos aí os complexos, questão da simbologia dos mitos do nosso inconsciente e que se transformam em realidade. Então Freud parte de Viena e vai trabalhar junto ao Dr. Breuer, parte de Paris para Viena. E ali com o Dr. Breuer, que adota o mesmo tipo de experiência, vai também interpretar os conflitos de Freud. Freud amava a própria mãe, tinha o conflito de Eletra e tinha ciúme do pai. Era uma luta íntima no inconsciente. Nunca ele perdoou o pai. Quando o pai morreu, ele vai ao féretro, mas quando chega à porta do cemitério, ele desmaia e não vê a inumação cadavérica do pai. A carruagem volta trazendo. E em toda a história, esses dois conflitos da antiga literatura grega. Quantos pais hoje violentam filhos masculinos, femininos? Quantos adultos, no inconsciente profundo, a visão que tem daquele ser não é de uma criança, é distorcida a personalidade. E então vê uma criatura portadora da libido e muitas vezes vai ao crime de matar por asfixia. Uma criança de 3 anos, de 2, uma jovem. Então nós vemos aí que hoje pretendem transformar em moral, quando jamais será moral, a união interfamiliar. E o adulto e uma criança, antes do desenvolvimento completo da sua aparelhagem genital, sexual. Porque sexo não é apenas o aparelho. O fenômeno é sexualidade. Sexo é a anatomia, como coração, pulmão, fígado. Mas, além disso, a função. Então dizemos, como os americanos, fulano é muito sex appeal. Parece que derrama. Se olha para Marilyn Monroe e não se vê uma mulher, se vê praticamente uma meretriz, uma favorável, porque exala também homens, e também homens e mulheres castrados, que são consequências de vivências espirituais perturbadoras e negativas que o inconsciente guardou. O inconsciente profundo, coletivo, que está arquivado no perispírito da pessoa. Nasce a psicanálise de benefícios salutares para a humanidade. Mas a esquizofrenia continuou, a histeria também. Freud era tão irreverente que um dia discutia com o eminente Charcot.
dizendo que só as mulheres eram histéricas. E Freud disse, não, os homens também são histéricos. Freud redarguiu, mas como? A histeria é um fenômeno uterino e o homem não tem útero. Então Freud diz, botem útero, mas eles também têm. São reações nervosas, de disfunção uterina, naturalmente, mas também de disfunção da aparelhagem sexual, dando manifestações tormentosas, patológicas, perfeitamente tratáveis e até mesmo curáveis. A esquizofrenia continuou devorando as criaturas humanas. Foi mais tarde que surgiram os grandes pioneiros, os pais da moderna psiquiatria, seguindo a tradição de Pinel e de outros. E por volta do século XIX, ela passou a ser estudada carinhosamente por eminentes psiquiatras que estabeleceram os paradigmas do transtorno de natureza esquizofrênica. A esquizofrenia com natureza depressiva, com natureza paralítica, manifestações variadas, e o arquipélago da literatura esquizofrênica na psiquiatria é dos mais belos e formidantes, sendo hoje um capítulo muito estudado. Então surgiram fenômenos maravilhosos. Por exemplo, conta-se que um esquizofrênico depressivo estava no sanatório em Viena e no terceiro piso. Então ele se atirou de lá e caiu. Mas antes de bater no chão, foi amparado por uma rede elétrica e recebeu uma alta descarga de eletricidade. Foi jogado no chão. Não morreu. Ficou bom da depressão. Na Suíça, uma paciente, portadora também de depressão, que se recusava a banhar-se, foi levada à força à banheira. E ali ela começou a espernear e bateu a cabeça na borda do vaso. Então fez uma concussão cerebral. Consideraram-na morta. E ela foi preparada para o sepultamento 3 dias depois, no velório. Quase a hora de fechar o caixão, ela levantou-se e perguntou: onde está o meu marido? Claro que as pessoas correram e se tornou muito cômico, apesar da aparência trágica. E ela ficou boa. Então os médicos anotaram: traumatismo craniano. Quando não mata, cura a depressão. Mas, do outro lado, choque elétrico. Quando não mata, cura o transtorno esquizofrênico. Mais tarde, em Berlim, no sanatório, um paciente que tinha mania autocida tenta enforcar-se numa corda feita com lençóis. E o guarda viu, correu e cortou a corda. E ele caiu e pôde ser salvo. E ficou bom. Então, eles começaram a pensar: o que acontece? O cérebro, nos 3 casos, ficou sem oxigênio. Da concussão cerebral, da queda, da descarga elétrica. Então, o médico americano, que morava em Berlim, ou melhor, em Viena, o Dr. Sickel, disse: se nós pudéssemos, através de medicamentos, fazer que o cérebro deixasse de ter oxigênio, nós curaríamos a esquizofrenia. E se utilizando de 2 produtos médicos, da insulina e do metrazol, ele conseguia fazer o estado em que o cérebro deixava de oxigenar-se. E curou muitos pacientes, inclusive o maior bailarino de todos os tempos, que era, de certo modo, esquizoide. Mais tarde ele teve recidiva e morreu de esquizofrenia. Mas foi o primeiro passo
O problema era que o Dr. Seikel não sabia qual a quantidade da insulina ou do metrazol. Aconteceu em 1945 que, na Universidade da Academia da Hungria, um outro médico, o Dr. Ladislau von Meduna, começou a fazer uma análise do cérebro do esquizofrênico com o cérebro do indivíduo que sofria da histeria. Ele retirava o cérebro e estudava um e outro, e estabeleceu que aquele que tinha epilepsia e que tinha os surtos epilépticos não eram esquizofrênicos, e que os esquizofrênicos não eram epilépticos. Foi um passo avançado. Mais tarde se constatou que não era legítima a tese. Mais tarde, ainda aparece na Itália Lombroso, que, fazendo uma análise da cabeça do indivíduo e observando a cabeça chanfrada, estabelecia que este cérebro e esse indivíduo lombrosiano era portador de doença mental. A ciência provou também que não. E, através das experiências, se chegou à conclusão de que, se se fizesse uma cirurgia cerebral, retirando a parte em que manifestava esquizofrenia, o indivíduo recuperava-se. E o Dr. Egas Muniz e o outro médico brasileiro ganharam o prêmio Nobel na chamada lobectomia. Mas a esquizofrenia continuou destrutiva. Veio a Segunda Guerra Mundial. E, ao terminar, a psicologia foi chamada a colaborar com os doentes que voltavam da guerra, procurando ajustá-los. O terror, a ansiedade, o medo, o espectro da morte fez que a Europa, quando recebesse os seus veteranos, apresentasse índices de crimes, porque eles saíram da guerra. E não é apenas com uma palavra "estamos em paz" que se modifica uma alma atormentada. A psicologia veio dar uma contribuição extraordinária, especialmente aos pacientes da Bélgica. A psicologia cresceu e então a psiquiatria ainda estava nos banhos, no poço da serpente. O medo exagerado produzia um choque, e esse choque eliminava a oxigenação cerebral e, às vezes, produzia a cura. Foi então que se pensou no eletrochoque. Nos anos 40, eu me recordo, nos anos 50, eletrochoque terapia tomavam conta dos hospitais. Até que se constatou que o excesso de eletrochoques perturbava o sistema nervoso central. E mesmo que o indivíduo melhorasse dos transtornos esquizofrênicos, perdia o contato com a realidade. Foi então que surgiram os primeiros barbitúricos, os medicamentos com tarja negra. E hoje, a esquizofrenia, muito bem orientada, pode manter o cidadão em perfeito ajuste e contato social. Ainda não se pode dizer que a cura é fácil de ocorrer, mas o indivíduo pode ter uma vida estável, um equilíbrio. Mas nesse processo todo de evolução, até hoje nós somos uma sociedade neurótica, uma sociedade esquizoide, uma sociedade sui generis, pelas extravagâncias que nos atendem a falsas necessidades. Nós verificamos que a psicoterapia junguiana e outras, todas elas muito valiosas, têm contribuído grandemente, como também a medicação
médica, a medicação estabelecida, doutrinariamente correta e bem orientada através dos barbitúricos e dos outros produtos, depois de criar dependência, pode desmamar lentamente e o paciente ter uma vida quase normal. Normal demais é até um pouco de esquizofrenia também. Mas nem todo paciente consegue estabilidade. Por quê? A terapia é a mesma. O quadro apresenta as mesmas irregularidades na câmara cerebral, no comportamento emocional. O indivíduo pode ter múltiplas faces. Quantos? Eu era garoto quando o cinema passou as 3 faces de Eva, as personalidades múltiplas de que se encarregou de estudar o Dr. Pierre Janet, as personalidades estudadas nos Estados Unidos de uma mulher que tinha 13 personalidades e que todas foram encaixadas, menos uma, que era de uma meretriz, porque não era a personalidade anômala, era uma obsessão. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 23, tem ocasião de dizer: nem todos os pacientes internados nessas casas hospitalares, nos hospícios, designação da época, são portadores de doenças. Na sua grande maioria, são obsidiados. Porque não existindo a morte, aqueles que foram magoados, perseguidos, hostilizados, ao despertarem no mais além, recordam-se da vida que tiveram e, sangue sedentos, com ira, retornam para os processos da vingança. Os obsidiados são muitos. No Evangelho, eles são encantadores. Quem não se lembra de Jesus quando atravessa o mar da Galileia e sobe a Decápolis, a montanha sobre a qual estavam as 10 cidades gregas? E quando ele chega lá no alto de um cemitério grego abandonado, levanta-se um homem louco e grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Observe bem o pronome. E Jesus lhe pergunta: quem és tu? Nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Somos chamados legião. E Jesus diz: legião, eu te ordeno em nome de meu Pai, sai dele. E legião sai do psicopata, que recupera a saúde. Era um homem portador de uma esquizofrenia, delirante, agressiva, violenta, que a autoridade moral de Jesus consegue trazer à lucidez, expulsando o espírito violento e perverso que do seu corpo se utilizava. Ao Espiritismo coube a tarefa grandiloquente de trazer para os transtornos da personalidade, para as psicopatias, para os conflitos, para os dramas, para os traumas na área da psicologia, para as doenças, as de natureza kármica, as de natureza orgânica, as de natureza emocional, as de natureza psíquica, trazer a saúde integral para dizer que tudo que ocorre no corpo vem do espírito e que a obsessão é muito maior do que parece. Eu me recordo com Gáudio, quando Jesus estava no Monte Tabor, com Pedro, João e Tiago. E, de repente, naquela manhã, ele ascende e se transfigura. Aparecem-lhe 2 espíritos, Moisés e Elias, que dialogam com ele em uma claridade espiritual enobrecedora. E então, o grande Elias, que reencarna como João Batista. Moisés, então o médium e o legislador,
o profeta e Jesus entre eles, como alma maior, porque eles foram seus enviados. E depois daquele momento grandioso, Pedro disse: Senhor, ergamos 4 barracas para nós e fiquemos aqui no esplendor. E Jesus diz: não, Simão, é necessário descer. Coloquemos o verbo descer. Descer a planície do Esdrelon, a imensa planície, o Monte Tabor. O monte é o momento de comunhão com Deus. A planície de vivência com as criaturas humanas. E eles descem. E quando Jesus chega à planície, na planície estão as nossas misérias. Os rios nascem nos altos e carregam a lama para poder fertilizar a terra. A luz vem do alto beneficiar os escaninhos sombrios da treva. O amor de Deus desce até nós, da figura incomparável de Jesus, para atender às nossas infinitas necessidades. E quando Jesus desce, um homem vem aflito e diz: Senhor, tem piedade de mim, de meu filho, um rapazito, que ali está numa aparente crise de epilepsia. Ele está transtornado. A língua está sendo segura por alguma pessoa para evitar que ele a morda. E ele está em pleno surto. Urra! A espuma e o sangue dos lábios abundam. E o homem diz: o espírito mau toma meu filho, e nem os teus discípulos conseguiram curá-lo. Jesus se aproxima, olha para o homem. Espírito imundo, sai dele. Eu te ordeno em nome de meu Pai, sai dele. O jovem tem um choque, levanta-se e Jesus o oferece ao Pai, absolutamente curado. Recordo-me do Dr. Bezerra de Menezes, em sua casa na Tijuca, recebendo uma jovem algemada e louca que eles jogaram o corredor adentro. E ele se acerca da mulher transvairada, abraça e pergunta: meu filho, por que você faz isto com ela? E o espírito responde: ó velhinho bom, perdoa-me. Ele diz: vá para o além. Espíritos bons vão removê-lo. E a jovem recupera a lucidez, a saúde, e aquela força telúrica vai afastada para as regiões espirituais. O Espiritismo trouxe-nos a vida, a saúde integral, a desobsessão pelo amor, através dos passes. Nossa terapêutica única, os passes, a água magnetizada, as sessões mediúnicas especializadas, a doutrinação, o diálogo entre os psicoterapeutas espirituais e os espíritos desencarnados em aflição. Allan Kardec estabeleceu a linha do comportamento maior, porque quando Jesus termina de curar o rapaz, os espíritos, os seus amigos perguntam: mas Senhor, por que tu conseguiste e nós não? Ele dá esta resposta: por quê? Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. As religiões estabeleceram o jejum como a falta de alimento, mas a falta de alimento não dá valores morais, emagrece. E a oração transforma o caráter do indivíduo. Orar é arar, fazer o bem. Então é necessário que nós, espíritas, melhoremos o caráter, para que os espíritos inferiores nos respeitem, como nós respeitamos o Senhor Jesus.
que adquiramos qualidades morais para dizermos afaste-se e o Espírito atender por causa das nossas forças de natureza ética, a grandiosidade do nosso caráter, o nosso equilíbrio. E então, Jesus cura. E o Espiritismo vem trazer para nós, neste momento neurótico da sociedade, a calma sublime da transfiguração do amor, a comunhão com Deus, através da prece, e da ação compassiva com as criaturas humanas, porque o número de obsidiados é muito maior do que parece. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 aspectos simples, que nós chamaríamos um tipo de depressão, um transtorno. Depois, aquela que é o tormento em si mesmo, a exaltação da personalidade, o orgulho do indivíduo médio acreditar ser irreprochável, e a possessão. De começo, ele achou que não era possível do espírito possuir e deu o nome de subjugação. Mais tarde, depois da experiência do notável codificador, ele admite também a possessão. Quantos possessos! Na Revue Spirite, ele apresenta possessões até de cidades inteiras. Se nós olharmos hoje a nossa cultura, olhemos o espetáculo de televisão e vemos o disparate, o sexo explícito. Porém, não é o sexo explícito, os animais também fazem. É o tormento da libido. É a paixão doentia do indivíduo que perdeu a função original e então se entrega a disparates, a patologias, a loucuras, a transtornos obsessivos. Espíritos depravados que transpuseram o portal da imortalidade, mas não modificaram o caráter, como ébrios do álcool, como toxicômanos, como mendazes, como caluniadores. A obsessão se apresenta em vários aspectos, valendo a pena uma autoanálise. Cada dia nos perguntarmos a nós mesmos: como está a minha mente? Como está a minha emoção? Como está o meu equilíbrio? Eu venho, disse Jesus, para que tenhais vida e vida em abundância. Então, nesta Semana Espírita de Vitória da Conquista, quando se vão apagando as luzes terrenas e o incêndio da verdade prossegue, é necessário que todos aqueles que temos a honra e a glória de conhecer Jesus Cristo, de amar a sua doutrina, de reflexionar nos ensinamentos dos Espíritos nobres, possamos dizer: ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que me deste. Obrigado por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Obrigado pelos olhos meus que me foram dados por Deus. Mas diante da minha visão, eu suplico pelos cegos, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem a música no terreiro, o tamborilar do vento nas folhas do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, e por eles eu rogo uma oração para que depois desta vida possam também ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção.
e o teu nome profere e conduz na emoção. Diante da minha alegria, eu quero rogar pelos que sofrem a dificuldade da afasia, que não falam de noite, que não cantam de dia. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de carícias, mãos que no seio alberga o filho de um corpo alheio, a velhice que se dobra e dorme no seu seio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo corpos marcados, aleijados, amputados, e eu posso andar. Então eu te agradeço, Senhor, pelo corpo que me deste, mas sobretudo pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, ter um pai, uma mãe, um filho, um irmão, alguém que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido amigo e irmão Divaldo por suas iluminadas e esclarecedoras lições deste dia de encerramento do nosso evento. Deus o abençoe e o envolva sempre em vibrações de saúde e de paz. Muito obrigada, em nome da União Espírita de Vitória da Conquista, de coração, por sua abençoada e abnegada participação. Que Deus restitua plenamente a sua saúde, nossa gratidão perene. E assim, encerramos a nossa 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, com saudades em nossos corações, mas agradecidos a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por esta oportunidade de divulgação do bem e pelo dever cumprido. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco todos estes dias. Agradecemos às cidades que suspenderam suas atividades para poderem acompanhar a nossa semana. Agradecemos também à TV Mansão do Caminho pela parceria fundamental nesta transmissão e à Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais e Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma boa tarde, uma feliz semana e até o próximo ano, se for da vontade do Senhor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus me olhar agradecido do homem faminto que ajudei, do pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor
pela vida. Sinto a brisa aqui passando, vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a amizade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, do pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa aqui passando, vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a amizade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora